Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento, aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos da segunda-feira, começando mais uma semana por aqui e antecipando as manchetes que você vai ver nos jornais amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo para você no canal 55 HF, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo no YouTube. O nosso canal se chama Canal Rede RS. Você vai lá, se inscreve, ativa as notificações e confere as transmissões ao vivo da Rede RS. Vamos ver como é que está o dia lá fora nesse final de tarde. Dia frio, segunda-feira que veio conforme prometido com o frio. Agora está voltando a esfriar, né? Porque tivemos uma tarde razoavelmente, não quente, mas com uma temperatura um pouquinho mais alta. Que bonito lá o pôr do sol, ao fundo, céu extremamente limpo na Avenida Mauá, Castelo Branco, na frente ali, próximo à região do Delta do Jacuí e no Guaíba. Nós estamos com 16 graus agora nesse momento em Porto Alegre. Gramado cai vertiginosamente o termômetro para 12 graus nesse momento, cidade iluminada na Serra Gaúcha. O nosso cartão postal da Serra Gaúcha aqui é Gramado com 12 graus, hein? 12 graus. E que friozinho, e parece que vai piorar essa noite, a gente vai ter todas as informações. Piorar no sentido de estar mais frio, tem gente que gosta, né? Mas você vai ter todas as informações no programa de hoje, direto do Estúdio do Tempo. Aliás, bastante tempo, bastante clima e meteorologia no programa de hoje, hein? Confira os destaques desta segunda-feira. Porto Alegre amplia a rede de acolhimento para pessoas em situação de rua, com reforço nas chamadas casas de passagem. O número de vagas aumentou e as estruturas estão atendendo em diferentes regiões da cidade, incluindo uma nova unidade voltada para receber famílias em situação de rua. Hoje, o sistema soma quase 700 vagas para pernoites entre casas de passagem, albergues e abrigos. Em instantes, o secretário municipal de Assistência Social de Porto Alegre fala no RS em Movimento. Semana de extremos no clima. Enquanto o sul registra uma massa de ar polar com previsão de temperaturas próximas de 0 grau na Serra Gaúcha, o sudeste pode ter até um calor de 36 graus e baixa umidade no ar. Na semana em que completamos 2 anos das enchentes de 2024, vamos atualizar com o Instituto Nacional de Meteorologia as previsões para a chegada do El Niño no estado. E direto do Estúdio do Tempo, você vai conferir a previsão desta última semana de abril. No futebol, vitória do Grêmio tem realização de sonho e mensagem de gratidão. E o Inter termina a rodada com pontuação de Z4 depois do empate com o Botafogo. Veja agora no RS em Movimento. Porto Alegre ampliou a rede de acolhimento para pessoas em situação de rua com reforço das chamadas casas de passagem. A Prefeitura aumentou o número de vagas e expandiu estruturas em diferentes regiões da cidade, incluindo uma nova unidade voltada para receber famílias em situação de rua. Hoje o sistema soma quase 700 vagas para pernoite entre casas de passagem, albergues e abrigos. Para explicar como funcionam esses espaços de acolhimento e as diferenças entre as modalidades oferecidas, nós vamos conversar aqui na Supertela com o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier, secretário de Porto Alegre. Bem-vindo, secretário, mais uma vez. Obrigado por nos atender aqui na Rede RS. Boa noite. Boa tarde, professor Renato Martins. Uma alegria sempre estar conversando contigo, principalmente sobre essa pauta tão relevante que é a política de população de rua na nossa cidade, que impacta diretamente o nosso desenvolvimento e principalmente na humanidade das pessoas. Chegando, secretário, a 700 vagas, então, nessa rede aí de acolhimento, obviamente que esse número deve ficar bastante aquém do que nós temos de população vulnerável, né? Mas já começa a fazer diferença, é isso? Nós, esse ano, mais do que duplicamos a nossa retaguarda de acolhimentos noturnos. E o que é muito importante, né, como tu comentou, o número total de vagas acaba não sendo o número de pessoas em situação de rua, mas é importante que a população tenha consciência de que para a demanda que nós temos hoje de buscas de acolhimento, nós temos vagas disponíveis. Então, para aquela pessoa que está em situação de rua ou aquela pessoa que a gente conhece da nossa região, que a gente mora,
que sabe que ela está em situação de rua e quer ajudá-la de alguma forma, buscar o acolhimento para ela é a melhor forma possível. Nós temos mais de 120 pessoas que diariamente estão participando das nossas equipes de abordagem e que fazem esse processo de convencimento das pessoas que estão na rua para que elas possam buscar um acolhimento e, a partir daí, pensar um plano de superação de rua. Então, para quem quer sair da rua hoje, nós temos vagas. E o nosso desejo é que a gente consiga lotar todas essas vagas e precisa ampliar essa retaguarda para que o máximo de pessoas não estejam na rua e sim nos nossos equipamentos, retomando sua dignidade e sua autonomia de vida. Muito bem. Esse número, como eu lhe perguntei, fica aquém do que hoje tem de população vulnerável nas ruas de Porto Alegre. Não sei se dá para calcular, mas certamente o déficit é muito grande ainda, né, secretário? A gente tem hoje, pelos dados que nós temos no nosso GESUAS, que é o sistema que a gente utiliza nos nossos equipamentos e também na nossa equipe de abordagem, o ano passado, por exemplo, foram 5.800 pessoas que acessaram algum tipo de equipamento nosso, e dessas 5.800, mais de 1.000, exatamente 1.009 pessoas superaram a situação de rua a partir desses nossos equipamentos. O que a gente quer e o que a gente almeja é que aquelas pessoas que hoje nós temos dificuldade no processo de convencimento também se convençam de estar nos nossos equipamentos, e diariamente a gente trabalha para isso. Mas o que a população vê diariamente é que muitas vezes são aquelas mesmas pessoas durante muitos anos que estão naqueles espaços da rua e que, infelizmente, por função de álcool ou de droga ou de problema de saúde mental agravada, elas não aceitam nenhum tipo de acolhimento ou nenhum tipo de serviço para que elas pensem um plano de superação de rua. A partir daí, a gente acredita muito no processo de convencimento e de ferramentas que nos ajudem a convencer essas pessoas a não estar nas ruas e sim nos nossos equipamentos. Hoje, como eu falei, nós temos retaguarda para quem quer sair da rua. Se hoje, por exemplo, professor, o senhor disser que tem uma pessoa que tem situação de rua e que quer sair desse momento, eu tenho onde acolher ela, seja homem, mulher, LGBT ou casal. A gente tem nossas casas de passagem mais do que dobraram o número de vagas, né? E hoje nós temos vagas para quem quer sair da rua. Por isso que a gente pede a ajuda também da população, que muitas vezes conhece aquela pessoa que é do bairro dela há muitos anos, que ajuda de alguma forma com doações ou com alimento, que pense e que nos ajude a convencer essa pessoa a sair da rua. E se ela conseguir ajudar nesse processo de convencimento, ligar para o número 156, opção 7, a nossa central de abordagem. Ela identificando a pessoa e dando o endereço exato onde ela está, uma equipe de abordagem nossa vai até lá oferecer o serviço de acolhimento para ela. Bom, e era essa uma das minhas questões aqui com o senhor, secretário Matheus, para saber exatamente como é que funciona essa engrenagem. Mas antes, já que o senhor falou da questão da territorialidade, né? Eu queria comentar isso também. A gente viu na abertura do programa agora as imagens de pessoas, infelizmente, que vivem nas ruas, se instalam nas ruas, colocam varais, colocam colchas velhas, como a gente está vendo agora novamente nessas imagens, né? Ali perto do Açoriano, o senhor conhece muito bem, já fez ali até uma caminhada junto com o Ministério Público, né, para conversar com aquelas pessoas, e infelizmente tomam conta de certas partes de terrenos na cidade e não querem sair por nada, são reticentes para deixar aquele cantinho ali que eles consideram seu, que tem alguma proteção, alguma segurança, mas não vou nem falar que está chegando o inverno, hoje está frio, amanhã vai piorar, vem aí um período mais complicado ainda, né, secretário? Então essa questão da territorialidade é uma grande barreira para vocês, autoridades, né? Exatamente. Nós temos hoje, pelos dados, pelas informações que a gente coleta com as nossas equipes, em torno de 65% dessa população de rua, ela está na região central da cidade. Seja Centro Histórico, Quarto Distrito, Menino Deus, Azenha, Cidade Baixa, toda essa região, ela tem a população mais centralizada e mais concentrada nesses espaços. E por que eles procuram esse espaço? Porque nessas regiões centrais, tem muita questão da oferta de mendicância, né, onde eles ficam próximo aos mercados também, espaços onde eles conseguem fazer a reciclagem para depois vender. A gente tem uma população de rua que vive da reciclagem, né, e a gente tem esses dados que mostram isso também. Então, o nosso processo de convencimento nesses locais acaba sendo mais difícil, porque nesses locais ele tem ou ajuda da população ou alimentação, muitas vezes nos viadutos, que são mais de uma, todas as noites, chega de 4, 5 entidades que entregam alimentação no mesmo local. Isso acaba fazendo com que as pessoas se mantenham nesse espaço. Eu tenho uma história que é bem rápida, mas é importantíssima para mostrar a dificuldade que nós temos.
que na Operação Inverno do ano passado nós tínhamos o seu Chico, 69 anos, 7 anos de rua, e ele tinha um problema com álcool, e ele nunca acessava os nossos equipamentos, e numa dessas nossas rondas noturnas que a gente faz, nos períodos de frio intenso, a gente conseguiu convencer ele de ir para os nossos equipamentos. Ele foi para um abrigo do DEMAB, e lá a gente convenceu ele de voltar para o seu vínculo familiar no Paraná. E no trajeto até a rodoviária eu fui com ele para mostrar a importância dessa política pública e conversei com ele e perguntei: seu Chico, como é que está em situação de rua? E ele me falou: eu tinha uma nuvem cinza, e isso me marcou muito, eu tinha uma nuvem cinza todos os dias na minha cabeça, e eu não pensava no outro dia. E quantos seus Chicos nós temos hoje na rua que não pensam no outro dia? E para sobreviver nesse dia em Porto Alegre, ele precisa da alimentação para não morrer de fome, ou da mendicância, do recurso para poder usar o álcool ou a droga. Então, se ele tem tudo isso na rua, a gente não precisa acessar os nossos equipamentos para poder pensar um plano de superação e uma perspectiva de vida. E é por isso que a gente precisa da ajuda da população e nesse processo de convencimento das pessoas para que elas estejam nos nossos equipamentos, com assistente social, com psicólogo, pensando numa perspectiva de vida e principalmente um plano de superação da rua. Muito bom. Bem, então o encaminhamento de pessoas que estão em situação de rua depende de uma abordagem da secretaria, de algum agente, ou pode ser espontâneo, um morador de rua que decide ir lá procurar um lugar, um abrigo, uma casa de passagem? Isso pode acontecer? Como é que funciona o ingresso dessas pessoas nas estruturas da prefeitura? A gente tem os dois caminhos, na verdade, né? Que são as nossas equipes de abordagem, que diariamente estão oferecendo serviço para essa população de rua, mas também temos nossos serviços de porta aberta, que são os centros POPs durante o dia, das 7 da manhã até as 7 da noite, onde eles podem fazer uma alimentação, um café, fazer uma capacitação profissional, um encaminhamento técnico com assistente social ou psicólogo, atividades durante o dia nesses centros POPs, que são uma porta de entrada espontânea. Eles podem ir até o Centro Pop e acessar esses serviços. E à noite nós temos também os nossos albergues, que das 7 da noite até as 7 da manhã, também onde eles têm uma alimentação, a janta, um banho quente, um dormitório. Estamos vendo as imagens acolhedor. E o espaço, esse é o nosso ginásio do DEMAB, na Operação Inverno anterior, do ano passado. Então, nesse espaço, eles têm toda essa rede de serviços que pode entrar de forma espontânea. E também pela população que pode, conhecendo uma pessoa que está em situação de rua, ou vendo na frente do seu domicílio, do comércio, que ela está em situação de rua e quer sair daquela situação, pedir a abordagem pela nossa central de abordagem, pelo 156, opção 7. 156, opção 7, a gente está vendo algumas estruturas aí da prefeitura, algumas do ano passado, como foi o caso do ginásio do DEMAB, que nós mostramos ao vivo, aqui eu lembro bem, na Rede RS, né? Junto com o secretário lá ao vivo, estava a Cris Viegas, se eu não me engano, na reportagem, mostrando a inauguração daquele centro, que foi uma grande iniciativa da prefeitura e da Secretaria aí de Desenvolvimento Social. Já vou até antecipar e mudar um pouco aqui a pauta, dar uma curvinha na pauta, secretário. Com esse frio já chegando, a gente já começa a pensar no inverno. Há a possibilidade de novamente fazer a operação do ginásio do DEMAB nesse inverno 2026? Nós já estamos preparados, já em conversa com o Centro Pop Ampliado, que foi inaugurado semana passada. Ele é um equipamento que é extremamente relevante para a nossa cidade, porque ele é inovador em vários quesitos, e um deles é que no mesmo espaço onde a gente vai ter o atendimento do dia, tendo a necessidade de ampliação de vagas emergenciais para a operação inverno, para o inverno, a gente consegue nesse mesmo espaço botar o acolhimento noturno. Então, a pessoa em situação de rua não vai precisar andar pela cidade buscando o serviço que ela necessita para pensar a superação. Nesse mesmo local, ela vai ter o atendimento durante o dia, onde ela vai ter capacitação profissional também e de escolaridade, onde a gente tem indicadores que mostram que 87% da população de rua não tem o ensino médio completo, então é importante a gente conseguir capacitar eles nessa questão para poder buscar o mercado de trabalho também. E dentro desses espaços ter capacitação profissional também, com encaminhamentos para o mercado de trabalho. E, caso necessário, a gente veja que tem a demanda por mais retaguarda, a gente consegue nesse mesmo local fazer vagas de acolhimento noturno. E a pessoa ficar durante o dia inteiro lá, tendo acesso aos serviços necessários
para pensar a superação de rua, porque é importante que a gente sempre lembre que não dá para romantizar a situação de rua. Estar em situação de rua é extremamente desumano e perigoso, por isso que a gente tem que fazer com que as pessoas superem essa situação. Tem tanto que a gente daqui a pouco corre o risco de normalizar e nós não podemos fazer isso. Secretário, qual é a diferença da casa de passagem para o abrigo, para o albergue e esses centros pop que o senhor acabou de citar? São vários equipamentos, porque a rede da assistência social de Porto Alegre é muito completa e ampla, por vários perfis de população que nós temos, né? Nós temos aquelas pessoas que estão mais organizadas e que precisam de um período para se adequar e conseguir ter uma renda ou algum encaminhamento no mercado de trabalho para pensar a sua autonomia de vida, e aí a casa de passagem, o próprio albergue tem uma importante ferramenta para eles poderem acessar, né? A casa de passagem é um serviço 24 horas em que a pessoa em situação de rua pode ficar de 3 a 6 meses lá como uma moradia provisória. Nesses 3 a 6 meses, durante as 24 horas, se for necessário, ela tem uma equipe técnica qualificada de assistente social e psicólogo que vão ajudar ela a encaminhar para o mercado de trabalho, encaminhar as suas questões de benefícios também e tudo que é necessário para ela ter uma autonomia de vida pensando nessa superação de rua. Aí, caso ela não consiga nesses 6 meses fazer a superação, a gente também tem nossos auxílios moradias, que a gente paga um valor mensal para essa pessoa, em torno de R$700, buscar um espaço para ela alugar e continuar sendo acompanhada por essas equipes durante 2 anos. Então, essas ferramentas são fundamentais para que a gente consiga fazer com que as pessoas superem a situação de rua, que é o nosso objetivo principal. A exemplo do que aconteceu nas enchentes, secretário Matheus, existe uma divisão, né? Por gênero, homens, mulheres, por famílias inteiras e também LGBTQIA+. Tem essa diferença, né? Essa separação. Exatamente. Física. Nossas 3 novas casas de passagem são segmentadas por gênero também. Nós temos uma casa de passagem que é exclusivamente para homens, né? Outra casa de passagem que é para mulheres e LGBT. E também temos agora, que foi a última inaugurada, a casa para famílias também. Com essas aberturas, nós conseguimos suprir a necessidade e a demanda de acolhimento de todos os perfis que nós temos na situação de rua. Majoritariamente na nossa cidade são homens com idade economicamente ativa, né? E unipessoais, só ele mesmo. Mas, tendo a demanda por outros tipos de perfis, como mulheres, LGBT e casais, nós hoje temos demanda para atender, temos espaço para atender. A gente quer que a população tenha essa consciência para saber que para quem quer sair da situação de rua hoje, nós temos retaguarda e temos o caminho para isso. Muito bom, evitar, né, a violência, as agressões, né, as tentativas de assédio sexual dentro dos abrigos, como aconteceu lá no início das enchentes, aconteceu em alguns abrigos, não só aqui de Porto Alegre, mas no interior do estado. Nós tivemos essa notícia para depois realmente haver a solução da separação. Então, já para prevenir, já arranca, né, vocês já arrancam com essa separação física que é muito positiva. Essa casa nova que o senhor falou, que inaugurou agora no início desse mês, né, para as famílias, ela já está com lotação esgotada? Já está sendo preenchida ou não? Tem vaga ainda? Não, nós temos vagas ainda. Nós queremos, como eu comentei, que a gente precise abrir cada vez mais casas, né, que é sinal que as pessoas estão saindo das ruas e buscando esse acolhimento, mas hoje nós ainda temos vagas nas casas de passagem de famílias. Então, a gente tem buscado diariamente, né? Tem muitos casais que têm cachorro, tem pet, né? A gente também tem um espaço pet nessa casa de passagem de famílias. Então, a retaguarda necessária e as ferramentas necessárias para que ela saia da situação de rua e vá para os nossos acolhimentos, nós estamos buscando suprir e temos sido exitosos com as casas de passagem, que a gente vê que é um local onde as pessoas vão, se adequam e conseguem em 6 meses pensar uma superação de rua e muitas delas têm a sua autonomia de vida retomada. E a rede de acolhimento, secretário, depois que as pessoas passam por todo esse processo que vocês fazem, né, de acolher as pessoas, de dar uma refeição, uma noite digna, orientação, até profissional em alguns casos, né, a pessoa fica ali alguns dias, enfim, depende da casa, né, ela pode ficar mais, pode ficar menos. Vocês têm um mapeamento de um acompanhamento de que essa pessoa depois ela consegue de alguma maneira se integrar à sociedade? Ou, claro, infelizmente alguns acabam voltando para as ruas, né, mas tem alguns casos positivos de pessoas que conseguem talvez até mesmo um emprego e uma moradia digna? Felizmente, nós temos diversos casos. Como comentei, o ano passado foram mais de 1.000 pessoas
que superaram a situação de rua em Porto Alegre, né? Algumas foram pelo auxílio viagem, foram mais de 300 que voltaram para o seu vínculo familiar ou para a sua cidade de origem e tem o acompanhamento das equipes, se elas estão nessas famílias ainda e como elas chegam nessa cidade, né? Não é simplesmente comprar passagem para ela ir e voltar à sua cidade de origem, é feito contato com as famílias, é feito contato com a assistência social da cidade para que seja um plano de superação efetivo, né? Aqui nossos equipamentos, nós também fazemos esse desligamento e essa superação de rua a partir do momento que a gente sabe que a pessoa tem autonomia de vida, que está organizada, que tem uma renda a partir de um emprego, né? Então, tudo isso é acompanhado pelas equipes e o desligamento só acontece quando a gente tem a definição da superação de rua. Mas a gente sabe também que, infelizmente, pelo fato do uso de álcool e droga, muitas pessoas acabam correndo o risco de recair e acabarem voltando para as ruas. A gente tem visto que isso tem diminuído bastante, porque os desligamentos realmente têm sido só a partir de uma autonomia de vida efetiva, mas a gente sabe que tem casos também que acontecem, por isso que a gente tem investido muito também nesse trabalho de fazer os encaminhamentos e fazer o trabalho junto à saúde, da questão da saúde mental e do álcool e drogas, que é fundamental para a gente conseguir enfrentar a questão da situação de rua também. Última questão, a população de Porto Alegre pode ajudar a Secretaria e de que forma? Com certeza, a população de Porto Alegre pode nos ajudar muito nesse processo de convencimento das pessoas a superarem a situação de rua. Eu particularmente, moro ali no bairro Cristal, conheço por nome as pessoas que estão em situação de rua e diariamente, quando posso, procuro convencer elas a sair daquele espaço. Infelizmente, é um processo difícil, não é fácil, né? Mas aquelas pessoas têm algum vínculo, e a gente teve um caso muito emblemático agora aqui no Menino Deus, na rótula do Papa, tinha um senhor que estava ali há 18 anos em situação de rua. E 18 anos? 18 anos em situação de rua. Meu Deus. E ele estava naquele mesmo local na rótula do Papa e o prefeito da praça da região me procurou alguns meses atrás. A gente criou um processo de conversa com ele junto às nossas equipes de abordagem que foram incentivando ele a superar a rua. A gente conseguiu contato com a família dele no interior e depois de 18 anos hoje ele está com a sua família domiciliado e nós recebemos diariamente mensagens dos familiares com vídeos dele com o cachorrinho, com a família, com o sobrinho, se divertindo em casa e retomando a sua dignidade, né? Então, é importante esses casos e que a gente vê diariamente para que a gente cada vez mais trabalhe para fazer mais pessoas superarem a rua, que é o que a gente quer, retomar a dignidade e a autonomia dessas pessoas. Não é fácil esse trabalho, mas é um trabalho também muito reconfortante, um trabalho muito gratificante no momento em que vocês conseguem casos como esses, positivos, de reintegração da sociedade. Secretário, muito obrigado pela entrevista mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de sempre e conte com a gente aqui na Rede RS. Professor, muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Um grande abraço. Secretário Matheus Xavier, da pasta do Desenvolvimento Social em Porto Alegre, falando aqui no RS em Movimento. Como eu disse antes, esfriou bastante nesta segunda-feira. A gente vai agora até o Estúdio do Tempo com o Lucas Canever, que tem informações justamente sobre essa massa de ar frio que chegou na última semana do mês de abril. Vamos conferir então. Boa noite, Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos assiste. Que começo de semana, hein? Essa segunda-feira começou gelada em razão da chegada de uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas. Os termômetros ficaram abaixo dos 10 graus em 42 municípios gaúchos no amanhecer de hoje. A menor temperatura do estado foi registrada lá na fronteira oeste, em Santana do Livramento. Conforme dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Governo do Estado, os termômetros marcaram 3,9 graus no município. A segunda cidade com amanhecer mais gelado foi Rosário do Sul, também lá na fronteira oeste, onde a mínima foi de 4 graus. E a terceira foi Uruguaiana, com 4,1 graus, e a tendência é que essa terça-feira também seja gelada. Amanhã as temperaturas mínimas devem variar de 1 a 13 graus pelo Rio Grande do Sul. O frio predomina, com o sol aparecendo entre poucas nuvens em todas as regiões. Mas por causa do sol, a temperatura aumenta com o passar das horas, mas as máximas não devem passar dos 22 graus.
Em alguns pontos isolados lá da Serra Gaúcha, a gente também tem risco de geada. E um outro fator que pode diminuir ainda mais a sensação térmica é o vento, que pode soprar com rajadas de até 60 km por hora, intensificando ainda mais essa percepção de frio. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado para conferir como o tempo fica amanhã em alguns municípios. Vamos começar lá pela Serra Gaúcha. Caxias do Sul deve iniciar o dia com apenas 4 graus, mas o sol aparece entre poucas nuvens, então esquenta ao longo da tarde, com máximas que chegam até os 20. Em Gramado, também na Serra Gaúcha, a temperatura vai dos 6 até os 19 graus nesta terça-feira. Assim como a gente vai observar em Passo Fundo, que deve representar essa mesma temperatura e mesmo padrão, sol aparecendo entre poucas nuvens. Em Santa Rosa, esquenta um pouco mais, com máximas que devem chegar até os 20 graus amanhã e mínimas de 8. A gente vai ter uma grande amplitude térmica em todo o estado. Vamos lá para a fronteira oeste agora, ver como é que fica a situação de Uruguaiana, terceiro município com a menor temperatura de hoje. Amanhã deve registrar mínimas de 7 graus, com máximas de até 20. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 7 até os 19 graus nesta terça-feira. Assim como em Santa Cruz do Sul, lá na região dos vales, que também deve ter um dia de sol entre nuvens. Em Pelotas, ao sul do estado, a amplitude térmica é maior ainda, que vai dos 8 até os 21 graus amanhã. No litoral norte, em Torres, cidade que faz divisa com Santa Catarina, o amanhecer vai ficar um pouco mais elevado do que na maioria do estado, mínimas de 11 graus e máximas de até 21. E aqui em Porto Alegre, a gente vai ter mais um dia gelado para essa época do ano, com mínimas de 6 graus e máximas de 20. Mas essa massa de ar frio, ela não deve durar tanto tempo assim. A tendência é que volte a esquentar a partir de quarta-feira. De volta para ti, Renato. Valeu, Lucas Carnevier. Já estou aqui com a Cris Viegas, que apresenta hoje o Ponto de Conexão a partir das 9 da noite. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato, para ti e a todos que estão conosco. Hoje aqui pertinho de ti, né? Às vezes estou lá fora, um pouco mais à distância, acabei de te citar, né? Que esses dias não, no inverno passado, tu estava lá no ginásio do DEMAB fazendo a abertura da Operação Inverno lá e já passando frio, né? Verdade. Já passando frio, repórter passa frio. Passa frio, passa calor, mas faz parte, né? A gente está pertinho de onde as coisas estão acontecendo. E quando é convocado para a bancada, apresenta o Ponto de Conexão também. Com certeza, com muito prazer, né? Esse programa que é tão importante e que hoje, Renato, vai trazer um tema que tem sido cada vez mais preocupante, que são os transtornos alimentares. A gente tem aqui um dado da Organização Mundial da Saúde que traz aí que 5% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno, né? Então, são os mais variados problemas, são ao menos 9 tipos de transtornos, né? Mas a gente tem aí anorexia, bulimia, a compulsão, né, alimentar propriamente. Então, a gente vai estar aqui rodeado de especialistas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas para falar desse problema que é muito alarmante, inclusive, Renato, com o público adolescente, que é uma preocupação muito grande, né? Esse perfil que cada vez cresce mais com esse tipo de transtorno. É uma pena, né? É uma pena. E esse é um assunto importantíssimo, que às vezes a gente condena pessoas, aquele lá só sabe comer, come demais, e na verdade a pessoa pode estar com algum transtorno, né? Pode estar com uma doença, né? São doenças, os especialistas trazem como doenças graves, com problemas ambientais, biológicos, que são difíceis muitas vezes de tratar, que o tratamento é a longo prazo, né, e que pode deixar um rastro aí de destruição na vida das pessoas, né, Renato? Então, pode estar ligado às vezes à saúde mental, né? A pessoa pode estar com uma depressão, desconta na comida, está com uma obsessão, desconta na comida, e assim vai, né? Completamente ligado, é isso que os especialistas estão trazendo. A gente vai estar com um time aqui muito Quais são bom. os teus convidados? Vamos lá, nós temos aqui entre os psicoterapeutas, a doutora Clarissa Gralha, que é uma médica que faz parte do CEAPIA, né, que é um centro de transtornos alimentares que atende adolescentes. Temos a Raquel Gargione Manfroy, que é uma nutricionista também desse mesmo centro de aprimoramento em transtorno alimentar. Temos a Júlia Medeiros Huber, que é mestre em psiquiatria, também vai estar aqui compondo a mesa junto com a gente, e o Rodrigo Poli, que é um psicólogo doutor em psicologia, então um timaço aqui para a gente tratar desse tema, né, que também tem rede social, aí tem uma corrente vindo aí com
com força na questão do emagrecimento, que a gente já tinha diminuído, isso está voltando com força, então, Tá certo. assunto sério. Vamos acompanhar, a partir das 9 horas da noite, ponto de conexão com Cris Viegas. Obrigado, Cris. Obrigada. Até logo mais, 9 horas da noite, ponto de conexão com a Cris Viegas. A seguir, o Brasil entra numa semana de extremos no clima e o frio perto do zero no sul e calor até 36 graus no sudeste. Já pensou o que é isso? Ao vivo a gente vai conversar com o meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai nos explicar esse cenário. Nós vamos falar também de enchentes e vamos falar também da atualização do que o El Niño nos reserva para esse ano de 2026. E também, fim da escala 6x1, um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, discutiu a tramitação da PEC, que trata das mudanças na jornada de trabalho. Participaram lideranças sindicais e também o deputado federal gaúcho Lucas Redecker. O intervalo é rápido, nós já voltamos com esses assuntos, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. O Brasil deve enfrentar nos próximos dias uma semana marcada por extremos climáticos em diferentes regiões do país. Enquanto o sul registra a chegada de uma massa de ar polar, com previsão de temperaturas próximas de 0 grau na Serra Gaúcha, o sudeste pode ter um calor de até 36 graus e baixa umidade do ar. Já no norte e nordeste, a previsão é de chuva intensa, com volumes que podem chegar a 200 milímetros e riscos de alagamentos. Para falar sobre o clima, a gente está aqui com o Lucas Canever na bancada, direto do Estúdio do Tempo, estava lá agora há pouco e agora já está aqui comigo. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, boa noite, Renato. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui na bancada do programa. Vamos lá. E por um bom motivo que o Canever está aqui junto comigo, porque a gente vai conversar com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Marcelo Schneider, para falar um pouco desse cenário de extremos e também de outros assuntos. Marcelo Schneider, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à Rede RS. Bom, Renato, boa noite para ti, para o Lucas. Eu que agradeço de novo o convite para a gente falar sobre tempo e clima aqui no Rede RS. Até porque tempo e clima a gente tem que ficar sempre atualizando um pouco, né? Depois a gente vai falar de El Niño. Esses extremos são normais para essa época do ano, Marcelo? 0 grau amanhã talvez na Serra Gaúcha e 36 lá no Nordeste? É um Brasil de contrastes. Sudeste. É um Brasil de contrastes. Isso, né? Como tu mencionou, nessa época do ano, a gente, no auge do outono, é uma época do ano que começa a ficar seco em toda essa região central do Brasil. E toda vez que uma frente fria não alcança aquela região mais ao norte da região sudeste, entre a região de Minas Gerais, próximo ali a Tocantins, sul da Bahia, naquelas áreas de divisa, aquela região facilmente passa dos 30 graus. E até engana muito, porque aquelas áreas ali, quando a umidade começa a ficar baixa, as temperaturas facilmente passam dos 32, 33 graus e a umidade, como eu mencionei, ela começa a ficar abaixo de 30%. E é aquela área, Renato e Lucas, que quando fica uma massa de ar seca estacionada, que reflete aqui no sul. Então as frentes frias começam a ficar estacionadas e à medida que essas frentes ficam estacionadas, se tiver umidade suficiente lá, que vem da Amazônia, da Bolívia, do norte da Argentina, aí acarreta em chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um quebra-cabeça que o clima sempre tem a cada época do ano um diferencial. Dos extremos que a gente tem essa semana, como tu mencionou, é uma época mais chuvosa no extremo norte do Brasil. Ela recebe aquela umidade dos ventos que vêm lá do hemisfério norte, que a gente chama de zona de convergência intertropical. Então, as regiões do litoral norte, desde lá do Maranhão, Piauí, Pará, norte do Amazonas, recebem muita chuva. O centro, como a gente mencionou, começa a ter uma transição. Como eles mencionam mesmo, a chuva começa a falhar. E aí fica dependendo das frentes frias, né? Tem uma novidade, não sei se a gente já fala agora para as próximas semanas. Pode falar. Esse ano de 2023, ele deve ter o retorno dessas frentes mais frequentes com intensas massas de ar frio. Já vou até adiantar o cenário para essas 2-3 semanas. A gente está tendo, então, a primeira massa de ar frio mais organizada. A expectativa acho que bateu bem. A gente teve o nosso famoso ciclone tropical que foi para o oceano, mas produziu bastante vento hoje. Foi um dia
típico e característico de um vento com ar polar, realmente, ar frio, seco, temperatura bem outonal, já lembrando inverno, patamar ali 18, 19 graus à tarde. As mínimas hoje cedo já tiveram por volta de 4, 5 graus toda a zona sul do estado e fronteira. E essa próxima madrugada, as áreas mais frias variam entre 0, 2, 4, 5 graus, toda a região de Campanha, Serra. Aqui a Grande Porto Alegre, expectativa nos registros oficiais que ela fique 7, 8, 9 graus, essa região das áreas aqui do entorno de Porto Alegre. Pode amanhecer um pouquinho mais frio nessas áreas aqui do entorno do Vale dos Sinos, região carbonífera, em torno de 5, 6 graus. E o INMET mesmo, até sugiro os telespectadores observarem a atualização, como tu mencionou, do clima, já fez os alertas de geada, né, que é uma novidade também desse ano. Embora de fraca intensidade, a gente vai ter alguma geada pelo estado, principalmente aí da madrugada e início da manhã. Expectativa, como eu mencionei ali, essa área dos Aparados é clássica, né? Aparados, região ali também de Soledade, Planalto Médio, tá? Gosta de ser bastante fria, provavelmente amanheça com temperaturas mínimas em torno de 2, 3 graus. E o que eu posso chamar a atenção no dia de hoje, tá? O vento ele produziu por vezes uma sensação térmica hoje da manhã por volta ali de 7, 8 graus, tá? No termômetro, a mínima hoje na capital ela ficou por volta de 12, 13 graus, mas com o vento ele já acentuou essa sensação de frio. Marcelo, eu tenho uma pergunta para ti. São vários pontos realmente, né? São vários pontos do Brasil que vão ser impactados de maneiras bem diferentes, mas tu falaste agora há pouco justamente sobre o Nordeste, né? Recentemente a gente tem abordado também sobre a situação que aconteceu no Pará, que recebeu um grande volume de chuva, chegou a ser quase 2/3 da quantidade inteira de chuva esperada para o mês de abril. E agora a gente tem de novo para a região essa previsão de precipitações com mais de 200 milímetros ao longo desse período. Qual que é a perspectiva agora para o futuro? Porque com todo esse volume de chuva, mais agora a perspectiva da chegada do El Niño, o que o povo de lá pode esperar diante dessa situação? Eles estão ainda com reflexo assim, de um final do Laninha, de 2, 3 meses atrás, que costuma trazer mais chuvas para essa região entre o norte e o nordeste do Brasil. Mas ali, Lucas, a região que responde mais climaticamente é dependente da temperatura do Oceano Atlântico, que fica imediatamente ali na costa do litoral norte. E aquelas águas elas estão bastante aquecidas. Então, essa previsão de chuva, ela não responde muito a esse princípio nas próximas semanas, ou daqui a 1, 2 meses do El Niño, mas sim em o resquício que a gente teve nessas últimas semanas do Laninha, e principalmente da água mais quente do Oceano Atlântico. Então, nesse quebra-cabeça meteorológico, as áreas impactadas, quando a gente ouvir falar de chuva nessas próximas semanas, vão ser essa área mais ao norte do Brasil, por causa dessa água mais aquecida, e eventualmente o litoral, o leste do Nordeste, que tem um fenômeno chamado das ondas de leste. São perturbações atmosféricas que ganham força à medida que encontram a água mais aquecida. Então, essas duas áreas do norte do país, elas respondem um pouquinho diferentes, mas o que elas têm em comum é a temperatura também do Oceano Atlântico. Uma vez que o Oceano Atlântico está com temperatura mais elevada, aí os meteorologistas, claro, consultam essas previsões baseadas nos mapas e principalmente do deslocamento do vento. Então, para essa área do norte do Brasil funciona dessa maneira. E aí, só completando, a área do centro do Brasil até teve algumas novidades. Hoje, a frente fria que passou aqui no final do sábado e domingo, ela se deslocou rapidamente e trouxe até chuva para a região do centro-oeste, parte de São Paulo, e também pegou ali a pontinha do Triângulo Mineiro. Tá? O deslocamento dela foi muito rápido. Se a gente puxar pela memória ali no sábado para o domingo, teve bastante chuva em algumas áreas do norte do estado, mas logo se deslocou ali do Paraná, São Paulo, e foi atingir lá o extremo sul de Goiás e o extremo sul de Minas Gerais. Então isso é bem comum, respondendo até o que o Renato comentou nessa época do ano, mas nem todo ano acontece, tá? Essa chuva que está por vir também nas próximas semanas, a gente acredita que não só o Rio Grande do Sul, a gente comenta mais sobre as chuvas que vão aumentar de intensidade, mas uma região que está bastante seca e o pessoal está esperando ansiosamente o aumento das chuvas é Santa Catarina e principalmente o Paraná. A região ali do centro-norte, Pará e São Paulo, ela vem sofrendo um período de estiagem até seca, quase que permanente nessa última década e meia.
houve uma mudança aí de padrão, então essas áreas provavelmente vão ser beneficiadas aí também nos próximos meses em relação às chuvas. Bom, então esses extremos, né, Marcelo, eles são até comuns, mas não acontecem, né, todos os anos. Parece aquele meme, né, comum, só que acontece pouco, né? É raro, acontece bastante. Bom, eu queria aproveitar a tua presença aqui conosco, porque nós estamos na semana, aquela semana fatídica em que todo mundo está lembrando, infelizmente, a enchente de 2024. Porque hoje, 27 de abril, é justamente o dia lá em 24 que caíam os primeiros pingos aqui em Porto Alegre, em alguns setores, algumas regiões do Rio Grande do Sul, né? E depois aí na virada, né, do 30 de abril para 1º de maio, começou realmente a chover mais forte. Nós tivemos no início de maio aquela tragédia climática. Não tem nenhum risco de acontecer nada parecido agora na virada de abril para maio, Marcelo? Não, a situação é bem distinta, né, de 2024. A gente, claro, tem falado bastante de 2024, mas se for fazer algum tipo de comparação, eu acho que é até melhor comparar com 23 para 24. Tá? O 2023, exato. A gente teve o início do El Niño e, se tu lembrar bem, teve aqueles dois eventos muito tristes. Setembro e novembro de 23, lá no Vale do Taquari. E antes disso, meteorologicamente, a gente teve bastante trabalho aqui em termos de previsão do tempo, porque foram períodos em que os ciclones extratropicais estavam muito ativos. Então, parece que eles até deram essa chamada, ou deram esse indício de que algo poderia vir adiante. Além disso, se a gente puxar pela memória, os meses em 2023 teve pelo menos 2, 3 eventos de frentes que trouxeram chuvas intensas e frentes que atravessaram rapidamente o Rio Grande do Sul. Bom, então, respondendo a tua pergunta, essa semana a meteorologia moderna, Renato, assim, desses últimos anos, e com os meteorologistas tendo essa habilidade, estando mais constantes, tem uma certeza bastante grande, né? Na previsão. Nessa semana a gente vai ter uma mudança do tempo na sexta-feira, tá? Vai ter uma chuva até relativamente forte, pode até causar alguns transtornos, mas diferentemente lá de 2024 ou ainda de 2023, os sistemas ainda nesse mês de maio vão ser móveis, ou seja, eles causam chuva, pode ser uma chuva torrencial, alguma tempestade, mas depois se deslocam. É exatamente o que vai acontecer na sexta-feira, lá no feriado dia 1º de maio. Uhum. Tem uma área de instabilidade, uma área de baixa pressão, ela deve causar bastante chuva, provavelmente tem alguma chance de granizo, com acumulado de chuva em alguns pontos, podendo passar dos 50 milímetros, mas logo no sábado à tarde, para o domingo, o tempo já melhora no estado. Na outra semana, já avançando maio, tem perspectiva de uma outra frente fria que também deve ser móvel, tá? Inclusive deve trazer, essa do final de semana esfria de novo, tá? E na outra semana, uma outra massa de ar polar. Então, quer dizer, no espaço de 2, 3 semanas, a gente vai ter passagem constante de frentes frias, mas por enquanto não tem a previsão do sistema de uma frente fria que fique bloqueada aqui por muito tempo no estado do Rio Grande do Sul. Era isso que eu queria te perguntar justamente sobre isso, Marcelo, sobre a passagem dessas frentes frias e dessas massas de ar polar aqui no Rio Grande do Sul. Tu falaste agora, né, que a gente não vai ter elas por muito tempo, então a gente pode dizer que o inverno que a gente vai enfrentar esse ano vai ser com temperaturas um pouco mais acima da média, ou até por causa da atuação do El Niño, né? Não, é variável, Lucas. Ele começa, a primeira metade, eu diria que vai ser mais frio do que a média. Tá? E quem controla a passagem dessas massas de ar frio é lá na Antártica, tá? No extremo sul do continente, tem um índice que a gente chama de oscilação antártica, que ele acabou agora de 2, 3 semanas entrar no índice negativo. O índice negativo quer dizer que os ciclones que se formam lá na Antártida, eles se desprendem com mais facilidade e puxam aquele ar frio lá do sul do continente para a Argentina e que vão se transformar nesse ciclone aqui na costa. Então, quer dizer, essa movimentação nessas próximas semanas deve ser bem constante. Como eu acabei de falar, tem essa previsão bem, já eu diria certeira, de sexta para sábado, desse passagem de frente fria com massa de ar polar. Na próxima semana, já olhando a indicação dessa oscilação antártica, a gente tem previsão desse sistema. E aí, para te responder a pergunta, eu puxo também pelas projeções estatísticas do modelo de clima do IMET e também alguns outros parâmetros que a gente estuda. Antes de ter o El Niño estabelecido, que a gente acredita que vai ser durante o inverno, a partir aí final de maio, eu diria entre junho e julho, principalmente,
a gente deve ter o predomínio de massas de ar frio e mais eventos de frio do que calor. Então, alternando períodos de frio, 2, 3, 4 dias, 1, 2 dias de calor, e depois vem a chuva. Então, vai ser uma gangorra térmica, ainda acho que prevalecendo os períodos mais frios. Muito bom. Marcelo, a gente acabou de te perguntar sobre o El Niño, você disse, olha, tem que olhar mais para 23, para 24 do que 24 em si. Então, eu já te devolvo a pergunta, porque a gente está pensando não tanto no 26, mas já está pensando no 27, porque o El Niño pode ter, né, transtornos para 27. Alguma coisa mudou na atualização do El Niño desde a última vez que nós conversamos? Já faz aí mais ou menos um mês, né, que a gente falou sobre o El Niño. Alguma coisa nova entrou sobre o El Niño segundo semestre de 26 e primeiro de 27? Em princípio não. Na última atualização que a gente tinha, os órgãos americanos que têm um controle do clima, previsão de probabilidades, continuam indicando uma intensificação do El Niño, como eu falei, para o segundo semestre. O que eu coloco de diferente em relação ao 23 é que a expectativa é de que ele possa vir com uma intensidade, se não maior, pelo menos semelhante, mas até uma velocidade maior de formação dele. Ou seja, quando eu falo primavera, dos impactos aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente esse impacto ele esteja até antecipado. Tá? Então, eu acredito que tenha esse primeiro período de chuvas, período de frio, e alterna com períodos secos, mas ali, segunda quinzena de agosto, principalmente início de setembro ou finalzinho de julho para agosto, aí sim, Renato, a gente tem mais umidade. E o que a gente conhece da estatística baseada nessa última previsão de El Niño, que a gente tem que ter essa preocupação, principalmente entre segunda metade do inverno e início da primavera, para eventos mais intensos de chuva aqui no estado. Quando a gente olha para um... Pois não? Pode concluir, Marcelo. Eu só ia destacar que a Organização Meteorológica Mundial, né, OMM, que é da ONU, né, que tinha reiterado na semana passada que os modelos apontam claramente na mesma direção e preveem com nível de confiança elevado a instalação de um episódio de El Niño que ganha mais força nos próximos meses. O que vocês devem ter visto na mídia, principalmente esses últimas semanas, 10 dias, né? O que faz o início, o start do El Niño? São a deslocamento e intensificação das águas subsuperficiais. A gente chama de ondas de Kelvin. Cerca de 50, 100, 150, 200 metros. A água quente que se desloca lá do Pacífico Oeste, Pacífico Central, e agora ela já está bem próximo da costa leste aqui da América do Sul. E esse deslocamento dela é causado pelo também movimento das massas de ar, das correntes atmosféricas. Pode ser um pouco técnico, mas isso é bom colocar, que o telespectador, qualquer hora, vai ouvir falar do índice de oscilação da Madden-Julian. É uma espécie de onda atmosférica que trafega em volta do globo em torno aí de 30, 40 dias. Ela que movimenta, ela que dá esse cutucão nas massas de ar e também, consequentemente, que acontece no oceano. E isso ficou bem definido nessas últimas 2 semanas. Tá? Esse deslocamento dessa massa de água mais aquecida, se deslocando próximo da costa, e aí vem essa previsão de que realmente o El Niño se consolide nessas próximas semanas, durante aí, principalmente final de maio, junho. E aí a nossa expectativa, conhecendo a parte climática aqui do Rio Grande do Sul, o impacto dele, maior em termos de chuva, principalmente segunda metade do inverno e adentrando aí sim durante a primavera. Muito bem, Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rede RS. Bom trabalho aí no IMET. Tá, ok. Só para completar, Renato e Lucas, o IMET tem 2 notas recentes, tá, sobre o El Niño. Opa! Dando essa explicação que eu acabei de dar, e também com foco no agro, tá? Tem uma equipe boa lá em Brasília. Ótimo, maravilha. Da parte de agroclimatologia. E sempre lembrando que eu faço parte lá do Comitê Científico do Estado de Adaptação e Resiliência Climática. Então, tem as reuniões com vários cientistas, com as universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, com outros pesquisadores também renomados. Então,
a gente sempre está atento. Em breve a gente vai também colocar uma nota científica em relação ao El Niño e os impactos aqui no estado. Ótimo, vamos conversar mais vezes contigo. Obrigado, viu, Marcelo? Uma boa noite. Marcelo. Boa noite para vocês, bom trabalho. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Marcelo Schneider do IMET, integrante do conselho, importante, né, ele nos atualizar aqui. Sim, já tirei algumas dúvidas com ele ao longo desse tempo que a gente está no ar. O conselho continua funcionando, ainda bem, né, pós-tragédia climática. Bom, a gente vai seguir falando do El Niño, mas num outro Exatamente, ângulo, uma outra Lucas perspectiva. Eu não sei se tu te lembra, Renato, que semana passada a gente fez uma reportagem um pouco diferente, né, falando com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, para explicar pra gente o que é o El Niño parte por parte, como é que ele se forma, de que forma ele afeta o clima ao redor do mundo, principalmente o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, né? Perfeito. Porque a gente tem todo esse medo relacionado às enchentes que aconteceram em 2024, então a gente achou melhor fazer algumas reportagens explicando esse fenômeno. E uma outra coisa que a gente ficou de explicar é por que o Rio Grande do Sul, particularmente, é um estado tão vulnerável a chuvas tão volumosas assim. Para isso, a gente conversou com o Fernando Fã, que ele é do IPH, e ele nos explicou... Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS. Exatamente. Ele nos explicou que uma parte dessa resposta está também na geografia do nosso estado. A gente pode conferir a matéria que a gente preparou para vocês. Canevera com o Fernando Fã, na tela. As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos provocaram cheias históricas e deixaram um rastro de destruição em diversas cidades. Mas por que o Rio Grande do Sul é tão vulnerável a esse tipo de fenômeno? A explicação envolve a própria geografia do estado. O Rio Grande do Sul pode ser dividido em duas grandes bacias hidrográficas, que são as regiões onde a água cai e ela vai em direção a uma única saída. Então, do lado oeste do nosso estado, a gente tem a região da bacia hidrográfica do Rio Uruguai. Aí tem as cidades Uruguaiana, São Borja, Quaraí. E do lado leste do Rio Grande do Sul, aí a gente tem a bacia hidrográfica da Laguna dos Patos, que são todos os rios que têm como exutório lá Rio Grande na Laguna dos Patos. Os rios menores, Taicinos, Gravataí, Caí, eles respondem um pouco mais rápido sobre a chuva que cai em cima deles, causando inundações nessas regiões. E a região oeste do estado, falando especificamente do rio Jacuí, do Taquari, eles são dois rios que são antagônicos em termos de geografia, de terreno. Porque o rio Jacuí, ele é lento, as águas lentamente andam por ele, porque ele tem grandes áreas de planície que inundam quando a gente tem uma inundação. Então, nessas regiões, as águas descem devagar em direção a Porto Alegre. Já o rio Taquari, ele é o que a gente chama de um rio mais encaixado. Quando acontece uma cheia, tem elevações bastante grandes nos níveis, porque ele fica muito ainda, quando ele enche, muito tempo dentro da sua caixa até ele extravasar, né, dentro da sua calha principal. Então ele desce muito rápido em direção a Porto Alegre, em direção ao Guaíba. A geografia, ela com certeza ajuda nessa nossa vulnerabilidade, especialmente a existência desses rios que são mais rápidos. Mas a geografia não é a única responsável. A forma como as cidades foram construídas e planejadas também impactam nos riscos. A gente tem várias regiões vulneráveis no Rio Grande do Sul. E no Brasil, em geral, né, isso acontece. É normal a sociedade se desenvolver perto da água, né? A gente precisa de água, tanto para consumir quanto para colocar nossos dejetos de volta, digamos assim. Então, é a coisa mais normal do mundo a gente estar próximos da água. A questão é que, em muitas localidades, a gente acabou indo próximo demais. E esse próximo demais, ele acontece porque as grandes cheias, que são mais catastróficas, elas acontecem uma vez a cada 20 anos, uma vez a cada 30, uma vez a cada 50 anos, talvez. Então, uma pessoa que chega numa nova localidade e vê que uma região não é inundada há 10, 20 anos, pensa, opa, aqui é seguro para mim habitar, né? Nunca inundou, tu ocupa aquela área, e aí quando vê, a gente tem uma inundação acontecendo e tem estragos grandes acontecendo. Então a gente viu todas aquelas cidades que ficam, por exemplo, às margens do rio Taquari, né, sofrendo e talvez vão sofrer ainda no futuro algumas regiões, né, Santa Teresa, Mussum, Encantado, são infelizmente, né, cidades que ocuparam áreas que são inundáveis e que recorrentemente podem sofrer então com inundações. Mas a gente pode colocar inclusive nesse núcleo, né, de cidades
a própria cidade de Porto Alegre, a cidade de Eldorado, as margens do Guaíba. A gente colocou a nossa cidade, né, a capital do Rio Grande do Sul, nas margens do Guaíba. A gente, inclusive, aterrou um pedaço do Guaíba. Veio uma grande cheia e a gente percebeu, opa, colocamos numa área que inunda. E daí foi feito um sistema de diques para proteger a cidade. Agora se discute em Eldorado fazer a mesma coisa, colocar lá o dique na cidade de Eldorado também. Então, assim, né, essa componente da ocupação, ela é uma componente relevante, né, no nossa suscetibilidade a inundações. Na Serra Gaúcha existe outro problema, o risco de deslizamentos. O solo encharcado e a falta de vegetação contribuem para a instabilidade das encostas. Bom, as inundações que elas são pequenas, elas são influenciadas pela vegetação, né, de forma significativa. Por quê? Porque as plantas, elas produzem um efeito chamado interceptação, que a gotinha de chuva cai ali na folha, cai no tronco e ela fica parada ali, ou ela escoa mais devagar até o solo, até evapora, e aí não chega no rio. Na medida que eu vou substituindo, né, essa vegetação mais robusta, uma floresta, por exemplo, por outro uso do solo, então eu perco esse efeito protetor, né? Diante dos desafios oferecidos pela geografia, o monitoramento constante é fundamental para alertar a população em caso de eventos extremos. E esse é um dos papéis da Defesa Civil. Na próxima reportagem, nós vamos mostrar como o órgão trabalha para prever eventos meteorológicos e alertar a população. Valeu, Lucas Canever. O fim da escala 6x1 poderia representar um aumento de até 88 bilhões de reais nas despesas anuais da indústria no Brasil. Os dados foram apresentados pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, nesta segunda-feira. Vamos conferir na tela. Encaminhada com urgência ao Congresso Nacional no dia 13 de abril, a proposta enviada pelo governo federal prevê o fim da escala 6x1, com redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, 2 dias de descanso remunerado e proibição de redução salarial. Estimativas apresentadas pela Fiergs indicam que a mudança pode elevar em até 7% os custos com trabalhadores formais no país, o que representa cerca de 267 bilhões de reais por ano. Na indústria, o impacto seria ainda maior, com alta de aproximadamente 11% nas despesas. Vai ser desastroso, não só para a indústria, mas para todo o comércio, hospitais, serviços, porque nós não temos como resolver. Primeiro, nós não temos mão de obra. Hoje, com essa escala que nós temos dificuldade do Brasil inteiro, não é só aqui, de conseguir mão de obra. Como nós vamos resolver esse problema? Então, esse é um dos problemas grande que nós temos. Sem falar na competitividade que as indústrias vão perder, não é? Porque se tu imagina tu trabalhar 4 horas a menos com menos custo, o que vai acontecer? Esse custo nós vamos ter que repassar e os próprios funcionários nossos colaboradores, é que vão pagar essa conta. Porque nós não suportamos esse custo, vamos ter que repassar para alguém. O deputado Lucas Sedeker afirmou que há grande chance de aprovação do fim da escala 6x1 ainda em 2026, mas alertou para possíveis impactos negativos, especialmente para empresas de pequeno e médio porte. 99% de chance de ser aprovado. Por quê? Porque a diminuição da jornada de trabalho, ela trata de uma pauta política eleitoral do governo para entregar isso nas eleições, tendo um benefício político. Agora, aonde nós temos que debater e avaliar é justamente a fala do presidente. Quem vai pagar essa conta? Porque esta conta vai ser paga por quem gera emprego e, consequentemente, para o consumidor final e também do próprio trabalhador que, achando que vai ter um benefício, pode ficar sem emprego em virtude da possibilidade de muitas indústrias não conseguirem suportar a redução da jornada mantendo o mesmo valor de salário.
Para amenizar os impactos da possível aprovação, a sugestão do deputado é incluir mecanismos de compensação ao texto do projeto, de acordo com a necessidade de cada setor afetado. Entre as medidas defendidas estão benefícios fiscais e a desoneração da folha de pagamento para os segmentos mais impactados, além de uma implementação gradual das propostas. Essas compensações tentando trazer os benefícios necessários para que a indústria, para que o comércio, os pequenos, médios e grandes consigam diminuir o impacto que isso vai ter no seu orçamento. E, por outro lado, também um cronograma de transição, para que isso não ocorra de um dia para o outro, para que a gente consiga ter essa circunstância de garantir a geração de emprego sem onerar o contribuinte lá na ponta e sem ampliar a informalidade. Então, são pontos que a gente está tentando debater na Câmara dos Deputados e trazendo essa preocupação, que é uma preocupação válida, até porque essa PEC, esse texto, ele está sendo trabalhado na Câmara dos Deputados de forma muito assodada, muito rápida, para cumprir os prazos o mais rápido possível para que essa entrega seja feita o quanto antes, essa aprovação, né? Porque tem a tramitação tanto da Câmara quanto do Senado. O Rio Grande do Sul recebeu um novo acelerador linear para o tratamento do câncer. O equipamento foi instalado no Hospital Bruno Born, em Lajeado, no Vale do Taquari. E a ampliação da oferta da radioterapia, então, vai acontecer, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outras cidades para poder realizar este tratamento. Veja agora outros acontecimentos que são destaque em nosso Giro de Notícias. Uma parceria público-privada que vai construir mais 9 andares no prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari, prédio onde ficam a maioria das secretarias do governo do estado, foi apresentada nesta segunda-feira. O projeto ainda conta com mais de 3.200 novas vagas de estacionamento e 14 edificações com mais espaços de reunião e coworking, além de áreas comerciais e de convivência. A escolinha do CAF, que atende os filhos dos servidores, está mantida no projeto. A PPP se encontra na fase de consulta pública até o dia 15 de maio. Depois desse período, será publicado o edital do governo e realizado o leilão, com previsão para o terceiro trimestre deste ano. A Brigada Militar recebeu nesta segunda-feira 30 novas viaturas e um jet ski. A renovação da frota vai reforçar ações em 22 municípios gaúchos. Os recursos para a aquisição dos veículos foram a partir de emendas parlamentares e convênio federal. A 4ª edição do Expo Churrasco foi aprovada para entrar no Guinness World Records como o evento de maior variedade de proteínas em um único churrasco. O evento foi realizado neste sábado no Jockey Club do Rio Grande do Sul. A programação contou com cerca de 60 estações gastronômicas, diferentes tipos de carnes, além de experiências voltadas à valorização da tradição gaúcha. Os atendimentos do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, no GESP, foram normalizados depois dos presos esperarem viaturas. Com isso, a lista de espera por vagas foi zerada, possibilitando que todos os detentos possam ser encaminhados ao NUGESP de forma regular. Segundo o governo do estado, a situação segue sendo monitorada e a normalização definitiva do fluxo de entrada deve ser consolidada nos próximos meses, especialmente com a ampliação de vagas no sistema prisional da região metropolitana. A seguir, Rogério Amaral analisa o desempenho da dupla Grenal depois de mais uma rodada do Brasileirão. E também 2 gaúchos levaram a bandeira do Rio Grande do Sul ao topo do Monte Lobuche, lá no Himalaia, a mais de 6.000 metros de altura. Vejam as imagens e a gente vai trazer os detalhes no próximo bloco. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e o assunto agora é futebol. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins. Muito obrigado novamente. Foi bem de fim de semana? Eu fui ótimo. Que bom, que bom. Foi um bom fim de semana também para o nosso futebol, né? Foi. Futebol gaúcho foi um bom fim de semana. Eu queria uma vitória, mas tudo bem, mas ficou no empate. Empatar contra o Botafogo
fora dos domínios do Internacional, é um bom resultado. É aceitável. O que não é aceitável é aquele flerte ali com a Z4. Esse é o problema, né, da vitória não ter acontecido, é que 2 pontos a menos, 2 pontos a mais afastariam o Internacional dessa posição realmente incômoda. Veja o pulo que o Grêmio deu, né? Com uma vitória. Com uma vitória, simples, de 1-0. Mas está muito embolado. O meio da tabela ali está muito apertado, né? Bom, vamos começar com o Grêmio? Vamos começar com o Grêmio que venceu, né? Vamos conferir, então, a crônica do jogo Grêmio-Curitiba. Grêmio 1, Curitiba 0 na Arena. Giovani de Oliveira, na tela. Grêmio e Curitiba, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Pode parecer estranho, mas a partida deste domingo passou por acontecimentos lá de 2024. Antes da bola rolar, homenagens aos visitantes, que acolheram o tricolor durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Naquele ano, sem poder jogar na Arena, o Grêmio teve o Couto Pereira, estádio do Curitiba, como sua casa. Uma camisa com o número 2024 foi entregue pela diretoria gremista à direção do clube amigo. E também em 24, mas em outubro, o meia Gabriel Mack, então com 16 anos na base gremista, revelou onde esperava marcar o primeiro gol como profissional. E aí, Beck, onde é que tu vai marcar o primeiro gol como profissional? Aquele gol ali, sentir mais confiança, ele tá pertinho, vai ser aquele. E foi justamente onde projetou que o meia, agora com 18 anos, realizou o seu sonho. Gol celebrado pelo professor. É sempre marcante alguém como ele, que está nos primeiros passos da carreira, ter estes momentos, porque lhe dá mais confiança e consolida mais na equipa. Ao fim da partida, Mack ainda recebeu o troféu de melhor em campo. Primeiro troféu, no primeiro gol também, fico muito feliz. Vitória magrinha, Rogério. Magrinha, mas foi bom. O Curitiba é um time muito bem treinado pelo técnico Fernando Seabra, que integra essa nova safra de treinadores brasileiros, junto com o Rafael Guanais, por exemplo. Então, é interessante que o Grêmio tenha passado por essa dificuldade, mesmo que o Curitiba, que teve um jogador expulso ao final do primeiro tempo, o Grêmio jogou toda uma segunda etapa com um jogador a mais. Depois o Curitiba, no finalzinho, teve um outro jogador expulso. Mas, de qualquer maneira, vale principalmente por esse menino, pelo Gabriel Mack. O Gabriel Mack agora parece que vai ganhar uma sequência de jogos nessa posição, fazendo o complemento de jogador de meio campo. Ainda falta para o Grêmio ajustar principalmente essa primeira linha de meio campo, que tem o Arthur, titular indiscutível, mas quem é o companheiro do Arthur? Já foi o Noriega, já foi o Nardoni e agora está sendo o Léo Pérez, que foi quem começou a partida de ontem. Então, ajustado esse meio-campo, também passa por um ajuste no ataque. Hoje você não pode abrir mão do Amuso, né, que vem jogando bem, o próprio Carlos Vinícius, que é um centroavante goleador, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro atualmente, e também o lado direito. O lado direito onde o Grêmio sofre mais com a má fase do TT, que inclusive se diz que passa por problemas pessoais e que isso tem um reflexo dentro de campo. Porque eu não tenho dúvidas de que se o TT estivesse em boa fase, ele seria o titular e não o enamorado. O enamorado está bem, merece a titularidade, mas eu digo, ele é o jogador, assim, é o samba de uma nota só, entendeu? Ele é um jogador que não é um jogador de maior composição com a equipe, né? Combinação com o lateral, combinação com um médio volante ou com um meia. O enamorado é mais o jogador do 1x, né? 1 contra 1, do drible direto. Então, a expectativa é essa, mas principalmente em relação a esse menino que aproveitou, marcou o seu gol, como nós vimos na reportagem aí do Giovani, né? O primeiro gol como profissional e vai se mantendo nessa titularidade do Grêmio. Foi bacana também no jogo um gesto de gratidão do Grêmio para o Curitiba, né? Curitiba é que, né, abrigou o Grêmio lá, como nós vimos também na reportagem, em 2024, né, por ocasião. O Grêmio tomou essa decisão,
né, de já escolher um estádio um pouco mais longe. Poderia ter escolhido em Santa Catarina ou aqui no interior do Rio Grande do Sul, quando a situação melhorou, mas escolheu o Curitiba e a homenagem foi muito justa, sem dúvida alguma, o reconhecimento feito pelo clube ao Curitiba. O Grêmio agora tem 3 compromissos fora de Porto Alegre, 2 internacionais. O Grêmio agora ele faz o jogo contra o Palestino, no Chile, na terça-feira. Depois vai direto, onde joga sábado, vai para Curitiba, coincidentemente, vai enfrentar o Atlético Paranaense. E depois desloca, porque já na terça-feira joga em Buenos Aires contra o Deportivo Riestra, também pela Sul-Americana. Então o Grêmio vai fazer esse roteiro, né, entre Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Mercosul. O roteiro Mercosul do Grêmio. Mercosul. Muito bem. O Luiz Castro, lembrando que não comanda o time em Curitiba, né? Porque ele foi expulso ontem, o treinador gremista. Então ele cumpre a automática no próximo jogo, que é justamente contra o Atlético Paranaense. Para os jogos da Sul-Americana, ele está liberado. Não vale. Muito bem. E ontem foi o dia do goleiro, né? 26 de abril. Dia do goleiro, né? Dia do goleiro, sabe por quê? Tu já me fez essa pergunta o ano passado, eu acho. Não, ano passado eu acho que tu não tinha chegado. Aniversário do Manga. Aniversário do Manga, isso aí. Quando o Manga morreu, nós falamos isso. O aniversário do Manga. Não. Quando o Manga morreu? O Manga faleceu. Mais recentemente, não me lembro se esse ano ou no ano passado. Tu falaste, tem inclusive o dia do goleiro por causa dele. Tá? Nós lembramos dessa data. 26 de abril, 26 de abril. E o Grêmio homenageou os seus ex-goleiros. Muito legal. Vamos assistir a reportagem. Tem uma reportagem aqui com o Thales Aliarte, na tela. No dia do goleiro, o Grêmio homenageou aqueles que se jogam para defender o clube. Na partida contra o Coritiba, Galato, Mazzaropi, Ademir Maria, Remy e Picasso foram confirmados no camarote dos Imortais. Com 86 anos, Picasso recebeu uma camisa das mãos de Baidec. E de goleiro para goleiro, Mazzaropi entregou a homenagem para Remy. Uma alegria e uma honra para mim poder estar passando a você essa camisa comemorativa ao Dia do Goleiro, para você que é um ícone também na história do Grêmio. Parabéns, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Mazzaropi. Sabe que é uma pessoa que mora no meu coração. Da mesma forma, irmão. Que bela homenagem, que legal, né? Que bacana. E goleiros que foram emblemáticos aí para o Grêmio, o Picasso, que depois voltou para jogar aqui no Rio Grande do Sul, no Grêmio, e o Remy que tem uma situação, o Remy defendeu numa Libertadores 2 pênaltis no Estádio Olímpico contra o Olímpia, e a arbitragem mandou voltar. Barbaridade. Essa é uma história que o futebol sul-americano aí não conta, não conta. E o Mazzaropi, né? Sem dúvida alguma, campeão mundial pelo Grêmio, fazendo as homenagens também. Bela homenagem. Só para esclarecer, o Manga faleceu no Rio de Janeiro, né? Em 8 de abril do ano passado, o Rogério já estava aqui, a gente comentou, e aí a gente falou que foi um pouco antes do aniversário dele, que seria o Dia do Goleiro. O Dia do Goleiro justamente pela data de nascimento do Manga. Foi às vésperas dele fazer 88. Muito bem, Internacional ficou no empate lá no Mané Garrincha. A gente vai assistir a reportagem com a crônica do jogo. Giovanni de Oliveira na tela. Pontuação de Z4. Assim ficou o Inter após a 13ª rodada do Brasileirão. Com 14 pontos, o time ocupa a 16ª posição na tabela. À frente do Santos, primeiro clube da zona de rebaixamento, apenas pelo saldo de gols, -2 contra -3. E poderia ser pior. Enfrentando o Botafogo em Brasília no sábado, o Colorado viu Danilo marcar um golaço para os cariocas. Mas Carboneiro, no contra-ataque, conseguiu o empate. Os donos da casa marcaram novamente com Medina, aproveitando o rebote. E Bernabei acertou um bonito chute. A bola ainda desviou antes de morrer no fundo da rede e garantir o empate
e o ponto que mantém o time de Paulo Pesolano fora da zona de rebaixamento. Trabalhando muito para o jogo de hoje, né? Infelizmente não conseguimos sair com a vitória, mas o time deles é muito capacitado, sabemos disso. Então, melhorar para o próximo jogo vai sair com a vitória. Eu estou encrencado com aquele GC ali, aquele gerador de caracteres, ó, com pontuação de Z4. Com pontuação de Z4. Não estamos Z4, mas é pontuação de Z4. Nós, colorados. Porque... Não, mas é a pontuação de Z4. É o Santos, que é a mesma pontuação ali, do mesma Santos. Pontuação, e nos critérios o Internacional está em 16º. É um pouquinho só. Eu vejo assim que um ponto de vantagem é que o Remo e a Chapecoense estão muito abaixo na pontuação. Tá? E pelo que tem demonstrado os dois, a recuperação dentro do Campeonato Brasileiro é algo bastante difícil. Então já tem dois que estão rebaixados, no meu entendimento. Quer dizer, pode mudar, porque ainda estamos na metade do primeiro turno do campeonato. Então ainda tem muita coisa para acontecer. Mas o Internacional especificamente, o Internacional ontem, o técnico Paulo Pesolano novamente, né, fez uma escalação que poucos esperavam. É assim que tem sido o procedimento do treinador colorado. Mas pelo menos ele não caiu, né, naquele canto de algumas sereias de deslocar o Bernabé para outra posição e colocar o Matheus Bahia na lateral esquerda. Não, jogador, ele tem a sua posição, ele pode até, né, deslocar durante o jogo fazendo movimentos, como o caso do Bernabé, mas você perde a originalidade do jogador se você tirá-lo da posição para colocar. Por exemplo, tira o Bernabé da lateral esquerda e põe na ponta esquerda, por exemplo, ou na meia esquerda, você tira a naturalidade do jogador. E aí ele já não vai render o mesmo. Então, é importante. O futebol, Renato, ele é feito... São 11 jogadores, 10, né? Porque o goleiro vamos deixar de fora. Não joga, fica ali embaixo. Joga, tá. Mas vamos deixar de fora nessa. Um time de futebol, e talvez o futebol seja dos esportes coletivos, aquele que mais... O pessoal está me cornetando que acabou de passar o dia do goleiro. E eu estou cornetando o goleiro. Não, tem uns que têm uma vida muito mansa, tem outros sensacionais, maravilhosos. Não, e esses foram a gente tira o goleiro por conta dessa situação. Por causa da movimentação. Por quê? O que é o futebol? O futebol são combinações e compensações. Ou seja, dentro das compensações você faz uma combinação. Eu tenho que compensar que o Bernabé é mais frágil defensivamente. Então eu faço ali uma composição de colocar um volante por aquele lado, de colocar um quarto zagueiro que possa sair também pela lateral para essa cobertura. Então essas são as composições de compensação. Futebol é assim. Então não adianta querer inventar, e às vezes o Pesolano inventa muito. Agora o Pesolano tem algo que eu vejo que é assim quase como, né, eu falei hoje na rádio, dos arroubos juvenis. O Pesolano é um técnico jovem, então daqui a pouco ele faz o que ele fez ontem lá, né, no Mané Garrincha em Brasília, né, ou anteontem, no sábado. Ele empata o jogo, está perdendo 1-0, empata 1-1, e daqui a pouco ele faz uma mudança que são 3 alterações no mesmo momento. E muda todo o sentido do time. E aí o time sofreu o segundo gol, teve forças ainda para buscar o segundo, mas eu entendo, dentro disso que na juventude a gente sempre é mais ousado, não é, Renato? Na juventude a gente é mais ousado. E eu acho que o Pesolano, ele tem essa ousadia de um técnico jovem ainda, que é o caso dele. Então, eu entendo que ele deveria, naquele momento, ter substituído de forma diferente, mas, de qualquer maneira, o que fica, no final das contas, o que é no futebol? Resultado. Claro. E o resultado não deixou de ser bom para o Internacional, o empate com o Botafogo. Razoável. Vamos ver os próximos capítulos, por causa né? da pontuação na tabela, mas eu diria que o problema foram outros jogos que o Pesolano inventou pior. E aí o Internacional deixou de ganhar os jogos ou até de empatar algum jogo, que aí a pontuação seria diferente. Mas, estritamente, no de jogo, de forma isolada, o de sábado aí foi um bom resultado. Agora, Fluminense, domingo, 6h30 da tarde. É outra parada. Complicado para subir na tabela, né? É outra parada, mas o Fluminense está envolvido nessa confusão com o Hulk, lá do Atlético Mineiro, que é algo surreal, né? Escalado, camiseta pendurada lá
no nicho dele, no vestiário. Que loucura, e tal. né? E aí, simplesmente, alguém tira a camiseta. Ou foi o clube, ou foi ele. Por quê? Se ele fizesse esse jogo de ontem contra o Flamengo, onde o Atlético Mineiro foi goleado por 4-0 pelo Flamengo, lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, né, o Hulk não poderia jogar por outro clube no Campeonato Brasileiro, porque teria esgotado a cota, extrapolado a cota, né, seriam 13 jogos, ele não poderia atuar por outro time. Então, alguém, ou o próprio Hulk, ou a direção do Atlético, tira a camiseta dele, lá já dentro do vestiário, ele escalado, parece que ia ficar na reserva até, mas estava para o jogo. E aí, por quê? Porque tem uma negociação que vem desde o início do ano com o Fluminense. Então, o Fluminense, nesse momento, também está envolvido nessa história aí, não sei até que ponto, mas envolvido com essa situação do Hulk. Bom, nem tudo é futebol aqui, né? A gente mostra alguns outros esportes também. Então, vamos mostrar na tela 2 gaúchos que subiram 6.119 metros de altitude no Himalaia. A Cris Viegas conta a história na tela. A bandeira do Rio Grande do Sul chegou a um dos lugares mais altos do mundo. O bombeiro Eduardo Simon e o empresário Roberto Lucchesi chegaram ao cume do Monte Lobuche, na região do Himalaia, no Nepal. Os gaúchos ergueram a bandeira gaúcha no pico da montanha, a 6.119 metros de altitude. Cara, 2 gaúchos, hein? Lá no Nepal. É bonito ver a bandeira. Levemente frio. É a bandeira do nosso país lá. Vamos lá, é a bandeira do nosso país, né? Isso aí. Nós conversamos com o Lucchesi quando ele foi no Everest, aqui no programa. Sim. E agora ele já está inventando outra. Sabe quando é que foi a primeira subida no Lobuche? Foi justamente em 25 de abril de 1984. Vê só. Fez agora aniversário, no domingo passado. Então. Começaram a subir em 84 e agora 2 gaúchos lá fincando a bandeira da nossa república, do Pampa. Nossa república. É isso aí. Só faltou cantar o hino nacional. Mas muito legal. O hino nacional não, o hino regional, o hino rio-grandense. Que é o hino nacional. É o nosso hino nacional. Nós estamos já no separatismo aqui, né, Rogério? Meu Deus, vamos cair na rede depois, é só brincadeira. Rogério, um abraço, até amanhã. Valeu. Muito obrigado, até amanhã, Renato. RS Movimento fica por aqui, 9 da noite tem o Ponto de Conexão, hoje com Cris Viegas. Lembrando que você sintoniza a Rede RS em 55 da TV aberta, 511 da Claro TV e também sempre ao vivo no YouTube. Sorte, saúde, sucesso, espero vocês amanhã, 6h30 da noite, aqui ó, na tela da Rede RS. Uma ótima noite de segunda-feira, obrigado pela audiência.